Fala, concurseiro, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jean Azevedo para o nosso canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. E olha ali, cara, a nossa análise hoje vai ser de estrutura demográfica do Brasil. Vamos analisar aí pirâmide etária. Se você acha que esse tema é importante para o seu edital, já curta, cara, se inscreva no canal também. Sei que muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Uma pena. Cara, se você se inscrever, se o canal crescer, próximos concursos que cairão geografia, como técnico do IBGE, também a questão da diplomacia lá do Instituto Rio Branco, a gente vai fazer aí vários cursos completos para vocês, mas preciso que você se inscreva e curte o vídeo aí. Tranquilo? Olha, antes de entrar na discussão aí da estrutura demográfica, olha aí a indicação de uma obra muito top para estudar história mundial. Era dos Extremos, do professor Eric Hobsbawm. Vale muito a pena, ó, curtir aí. Se você está estudando mesmo afim com a história para gabaritar no concurso da ABIN, a dica é esse cara aí. Fora que eu indico também o meu material. Você deve ter conhecido já nos vídeos anteriores, nem vou mostrar agora, tá? O link está na descrição. Todo mundo que está comprando está gostando, porque é um material bem direto, objetivo, uma bibliografia muito rica, utilizada no desenvolvimento do material. É aquilo que vai cair para você. Angela, como você sabe disso? Eu analisei algumas, e sim, não são algumas, várias questões aí da ABIN, tá? E aí eu fui traçando o perfil de conteúdo que pode aparecer na prova. E está sendo aprovado. Uma galera aí, eu vejo nos comentários, que estão resolvendo questões depois de assistir as minhas aulas e casa muito aquilo que eu falo com as questões. Então, cara, a dica é: compre o material, né? Divida em 12 vezes, envio por Sedex em São Paulo e impresso urgente para fora do Brasil, mas pelo jeito não está demorando não. Tem uma galera aí que está recebendo uma semana, acredito que chegue no restante dos estados brasileiros. Suave na nave? Tranquilo? A dica é essa. Então vamos para a aula, uma aulinha show de bola, uma aulinha que a gente vai discutir aqueles conceitos anteriores. Então se você não assistiu a aula anterior, tem que assistir, porque lá eu falei alguns conceitos que eu vou trazer nessa análise de pirâmide etária, onde a gente vai ampliar a análise sobre população brasileira. Suave? Então fica ligadinho, essa aula aí ó, tem que assistir 2 vezes, faça as pirâmides no seu caderno, vai colocando as setinhas, vai construindo o seu mapa mental. Essa é a dica. Muita gente me pergunta como estudar geografia. Mapas mentais ajudam muito, né, em criar o conhecimento geográfico aí dentro da sua cabeça e chegar lá na hora da prova e gabarita gel. Ó, então vamos lá. Analisando aqui, então nós temos 3 pirâmides brasileiras. Olha aqui, a fonte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu tenho uma pirâmide de 1980, de 2017 e uma projeção de 2050. Suave na nave? Então, primeiramente aqui, vamos trazer alguns conceitos que a gente já trabalhou aí em aulas anteriores. Década de 80, eu lembro que o Brasil está aí no período que eu chamo de década perdida, não é, galera? Tá? Década perdida. Então, o que nós tínhamos nesse cenário aqui? Ó, vai anotando aí, cara. Nós tínhamos inflação, arroxo salarial, indicadores sociais. Então, se você pega os indicadores brasileiros, são muito parecidos com alguns países africanos nessa época. Suave? O Brasil ainda na ditadura militar até 85, depois a gente tem uma eleição indireta, onde o Tancredo ganha, mas assume o Sarney. Vários planos econômicos para tentar resolver esse problema da inflação, não conseguimos. Então, o nosso debate ainda está no âmbito político e econômico. A discussão social ainda não entra lá em Brasília. A galera quer resolver isso para depois resolver o social. Tranquilo? Essa linha é muito importante. Primeiro arruma a política, depois a economia, depois o social.
Quando você resolve os problemas políticos e econômicos, fica muito mais fácil você resolver os problemas sociais. Década perdida. O que nós temos aqui numa pirâmide etária? Você vê que a pirâmide aqui ela é dividida no meio, onde eu tenho mulheres e homens. Aqui você tem uma gradação de idade. A base da pirâmide vai representar a população jovem. Anja, então quer dizer que nesse momento aqui o Brasil era conhecido como um país do futuro, um país onde esses jovens vão ter uma condição de vida melhor do que os seus pais estão tendo nesse momento. Por isso, não sei se vocês lembram, o Brasil é um país do futuro, é um país de jovens. Suave? Então volta aqui. O que mostra essa pirâmide etária com uma base larga? Que nós temos a taxa de natalidade alta, consequentemente a taxa de fecundidade também alta. Número de filhos por mulher ainda é alto, então está nascendo muita criança. O meio da pirâmide é a PEA. O que significa isso? População economicamente ativa. Aquela galera que trabalha, que consome. É o recheio da pirâmide. Esse grupo aqui, ele vai gerar o quê? O lucro para o Estado. O lucro para o Estado. Vai pagar imposto a partir do consumo, ICMS, ISS de serviços. Essa galera aí que tem as residências, vai pagar o IPTU, vai pagar imposto. E essa PEA, ela vai sustentar o topo e a base. O topo é o quê? Os idosos. Quando você tem um topo bem pequenininho aqui, cara, estou falando da forma mais didática possível. Quando você tem um topo pequenininho, quer dizer o quê? Que os indicadores de qualidade de vida são ruins. Um dos indicadores desse qualidade de vida, vamos falar aqui do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é a expectativa de vida, é baixa. Poucos chegam a uma idade aí, vamos falar, de 80 anos. Então você tem ali a maior parte da população morrendo com 60 anos, por exemplo. Tá? Esse aqui é um exemplo. Não quero trabalhar com números concretos agora. Eu quero que você consiga analisar a pirâmide etária e discutir até numa prova dissertativa que pode se trazer essa temática de transição demográfica que a gente vai falar. Tá? O que essa galera aqui necessita, né, para melhorar a sua qualidade de vida? Precisa de saúde, não é? Então, ali um sistema público de saúde, né, legal, que abarque aí a prevenção, não é? Com práticas esportivas, com vacinação, com o cuidado da terceira idade aí, hoje classificado como a melhor idade. Tranquilo? Não tinha naquela época, tá? A expectativa de vida aqui do brasileiro era baixa, tá? Então a galera morria antes. Uma das coisas que derrubava essa expectativa de vida era uma outra taxa que era alta aqui, que era a taxa de mortalidade infantil. É um ponto também importante para você lembrar na hora da sua prova. A mortalidade infantil aqui no Brasil era, cara, igual de países africanos. Se a gente fizesse um cenário de alguns lugares no Nordeste, era acima de países africanos. A fala lá era o quê? Era um anjinho que Deus levou. Então as crianças morriam antes de completar 1 ano de idade. É uma fase complexa, que tem que ter todo um cuidado da família, tem que ter todas as vacinas. E lá, a falta dessa assistência aqui de saúde levava uma alta taxa de mortalidade infantil. Isso também congregava em derrubar a expectativa de vida do Brasil naquele momento. Suave? Outro probleminha aqui, cara, presta muita atenção. Se você tem um número grande de jovens, o que está acontecendo? Esses jovens chegam num momento que eles entram na idade aí produtiva, né, do trabalho. E tem que se gerar muito emprego para receber essa galera. Pensa, um estado que tem que investir na base, quer investir também em saúde, em creche, velho, vai conseguir dinheiro
para investir no setor produtivo? Um Estado que tinha uma dívida externa enorme, que tinha que pagar os juros dessa dívida externa contraída na ditadura militar, contraída lá no governo JK, ou aliás, contraída desde lá de Dom Pedro, pagava juro. Será que esse Estado brasileiro ele conseguia gerar esse emprego aqui para essa galera que está entrando? Não. Então você criou ali, cara, uma massa de jovens sem futuro. Então aquela primeira minha fala, o Brasil é o país do futuro. Cara, eram jovens sem futuro, porque não gerava emprego, não entrava na universidade, porque o governo tinha que ficar investindo em creche, em saúde pública e primária, tinha que pagar imposto da dívida externa, ao mesmo tempo tinha que custear a previdência privada e a saúde do idoso. O Brasil estava empacado. E além disso, tinha toda a discussão política por trás. Ainda não estava concretizada essa democracia. Olha que cenário de Brasil da década de 80. Por isso que era conhecida como a década perdida. Ufa, muita informação, né? Mas isso facilita a nossa análise agora na pirâmide de 2017. Uma das coisas que pode cair para você, cara, é essa palavra aqui. O Brasil está numa transição demográfica. O que quer dizer estar numa transição demográfica? Ele está deixando de ser uma pirâmide de país jovem para passar por uma pirâmide de país envelhecido. Um país onde a maioria será idosa. Tranquilo? É isso que quer dizer pirâmide etária. Mas o Brasil está num processo de transição. Ele concretizou essa transição? Não. Você tem países que concretizaram? Sim, o Japão é um deles. Tem uma gama enorme de idosos. A Alemanha, a França, a Itália tem muito idosos. Por quê? Os indicadores econômicos, indicadores sociais, me desculpa, desses países são de excelência. Então a qualidade de vida é de excelência, né? A cultura alimentar também desses países é de excelência. Consequentemente, as pessoas vivem mais. E aí você tem um país de idosos. Quando o Temer fala aí da reforma da Previdência, uma das causas dessa reforma da Previdência é essa. O Brasil está passando a ter um número grande de idosos. E essa população economicamente ativa aqui, ela não consegue sustentar essa grande massa de idosos aqui que está se aposentando. Por isso que o governo quer jogar lá para cima. Por quê? Quer que o cara ele não se aposente aqui, e sim se aposente aqui. Então, essa massa aqui, continuando trabalhando, vai ajudar a custear essa galerinha aqui que vai se aposentar. Por isso que ele quer o quê? Aumentar a idade de se aposentar, de uma forma bem simples e didática para entender todo esse processo. E quanto mais idosos, vai dar uma pressão maior aí nas aposentadorias. Então, quando ele fala assim, vamos garantir as aposentadorias do futuro, é isso, porque vai ter um número grande de idosos no Brasil, porque melhorou as condições sociais aqui, tem que pagar aposentadoria. Claro que aí a gente entra numa discussão que nem é da prova de vocês, tá? Pensa de uma forma mais objetiva, da forma que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá? Então, o que acontece aqui? Você tem uma melhoria dessas condições, ó. Olha a redução da base. Então, está nascendo menos criança. Diminuindo o número de crianças que estão nascendo, o governo sobra mais dinheiro para gerar emprego. Gerando mais emprego, ele tem mais grana para sustentar esse topo que está crescendo e ele consegue investir nessa transição aqui, ó, que é da vida, né, de jovem, que não está dentro da pé, para pé. Então, dá para ele qualificar essa galerinha que está aqui no meio, velho. Qualificar para ela entrar com melhor qualidade no mercado de trabalho. Aí, dentro disso aqui, é todas as políticas. O Sisutec, na época lá o Pronatec, as políticas afirmativas de inclusão do jovem na universidade, as cotas, o ProUni, o FIES, tudo isso é para colocar o cara ali na pé já qualificado, para ele produzir mais tecnologia, uma mão de obra qualificada. Com isso atrai
mais empresas, o cara vai ganhar um salário melhor. Então vai melhorando a condição de vida das pessoas. Melhorando a condição de vida também das pessoas, um número maior de pessoas vai depender menos do Estado. Tá vendo a jogada? Então o Brasil, ele começa a ter essa pirâmide quando ele arruma a política, quando ele arruma a economia lá no plano real. Então nós temos aí a eleição do Fernando Henrique, é um marco, porque do Collor foi uma muvuca. Então, Fernando Henrique arruma a política, plano real, arruma a economia. Arrumamos a política e a economia. O que o Fernando Henrique começou a fazer? A mexer na questão social. Então ele implantou, por exemplo, o FHC, ele implantou as políticas assistencialistas de distribuição de renda, o Bolsa Escola. Aí veio o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, unificou o Bolsa Escola e o Bolsa Gás, criado pelo FHC, e fez o Bolsa Família. Tá? Então, cara, tudo isso está dentro dessas políticas sociais. Antes, você teve a criação do SUS, você teve aí os programas de vacinação em massa da poliomielite, do sarampo. Isso foi o quê? Melhorando esse indicador de mortalidade infantil aqui, ó. A gente começa a sair desse indicador de África e passa a ter um indicador de país emergente. O Brasil foi até premiado pela ONU pela redução da mortalidade infantil nesse período de 1994 até o início dos anos 2000. O Brasil foi premiado pela ONU pelas políticas afirmativas que resultaram na erradicação da mortalidade infantil. Num cenário positivo, de uma melhora constante desses indicadores sociais, nós vamos ter aqui o quê? Uma grande população idosa e uma redução, olha que tema importante para se discutir, de jovens. Então quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma PEA reduzida. Então se um país que tem uma PEA bem pequenininha, como ele vai sustentar um bando de idosos e poucas crianças, poucos jovens, ou melhor, entrando no mercado de trabalho? O que ela tem que fazer? Investir em tecnologia para substituir essa mão de obra, criar patente, vender patente tecnológica e agregar muita grana para o país. A outra saída é atrair imigrantes. Então você atrai imigrantes para cá. Isso já não estava acontecendo, pessoal? Naquele período áureo do governo Lula, que teve até uma capa da Time, da revista Time, onde o Cristo levantou voo, depois o Cristo voltou, né? Você lembra? Complicado. O Brasil, naquele momento, recebeu um monte de haitiano, um monte de boliviano, africano, Copa do Mundo, Olimpíada, pré-sal. Imagina se o país tem uma condição social dessa. Você vai precisar desses imigrantes para rechear a tua PEA. É como acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, falta de mão de obra. Que aí vai gerar mais riqueza para sustentar esse topo e investir ainda mais na qualificação desse jovem que está entrando no mercado de trabalho. Velho, muita coisa, né? Essa aula a dica é o seguinte: assista 1, assista 2, assista 3, leia o material da minha apostila. Se você quiser comprar, link na descrição, tem o vídeo, tá? No vídeo fala 60 páginas, mas agora tem 93, tá? Tá lá tudo explicado na apostila. Fora que você pode conseguir em material extra, eu indico também o livro do professor Jurandir Rossi, Geografia do Brasil. E assista mais vezes essa aula para entrar todas essas análises na sua cabeça. A ideia é que você escreva essa historinha que eu acabei de comentar para vocês. Pode ser que caia numa questão discursiva, suave, e também nas objetivas. Então, um abraço aqui do professor Jean Azevedo. Curta, compartilhe e divulga. Tamo junto. Fui.